Bom, e a preocupação com a segurança fez aumentar o interesse de algumas pessoas pelos cursos de tiro e defesa pessoal, né? Isso apesar da campanha nacional do desarmamento, essa escalada da violência em todo o país acabou provocando essa corrida por aulas de tiro e os cursos de defesa pessoal. Mas lembrando que todos os especialistas alertam que não se deve reagir diante de qualquer situação de violência. O empresário Christopher Freitas já sofreu 2 tentativas de sequestro. Cansado da violência, ele resolveu investir em defesa pessoal. O interesse primordial começou realmente quando começou o índice de violência em Florianópolis aumentar bastante, né? No estande de tiro credenciado e habilitado, o empresário começou com noções básicas e logo passou para a prática esportiva. Eles me apresentaram o esporte, que seria no caso o tiro prático, né? Resolvi experimentar a sensação de atirar com uma 12. E depois uma pistola .40. O competidor Márcio Heller descreve a sensação por mim. É uma cachaça. Márcio ficou em 3º lugar no Pan-Americano nos Estados Unidos. Experiente, ele ressalta que um dos pontos fundamentais na prática do tiro é a segurança. Do couro, você só pode tirar ela na hora de efetuar o disparo com o juiz autorizando você a sacar a arma e carregar a arma. E muito foi discutido sobre o uso de armas de fogo pelo cidadão brasileiro e o governo federal se empenhou aí em programas voltados para a entrega destas armas na busca, é claro, da diminuição da violência. Agora, o Ministério da Justiça e a Secretaria Especial de Direitos Humanos publicaram no último dia 31 de dezembro de 2010 uma portaria que estabelece as novas diretrizes sobre o uso de armas de fogo pelos agentes de segurança pública. Essa portaria restringe o uso de armas de fogo pelos policiais, exceto em legítima defesa. Sobre o assunto também e outros sobre armamento, aqui comigo então o Tony Eduardo de Lima, ele que é diretor da Escola de Tiro .38, a pioneira no estado de Santa Catarina. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Daniele. Boa tarde. Obrigada pela sua presença, viu? Sobre este assunto então, para começar o nosso papo, essa medida é meio contraditória, né, Tony? Porque deixa o policial meio vulnerável. Você acredita nisso? Na verdade, o governo tentou desarmar o cidadão de bem, né? Combateu o cidadão de bem, não o criminoso. Não conseguiu. Com o referendo 2005, veja que o cidadão votou não, né? O cidadão viu que o marginal não compra armas em loja e votou não na proibição das armas. Mas a lei não mudou, ela é muito restritiva. O Brasil é um dos países mais difíceis de você adquirir uma arma de fogo legalmente e os marginais continuam adquirindo da maneira ilegal, né? Com relação a essa portaria, o objetivo, na verdade, é diminuir o índice de homicídios, né, no país. E eles não conseguem controlar o número de homicídios entre criminosos e resolveram agir em quem eles conseguem controlar, que são os policiais, colocando em risco a vida dos mesmos, né? Agora, acontece que nessa portaria traz assim, não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite o bloqueio policial em via pública, ou seja, as blitz. No caso, se um ladrão, alguém fura uma blitz, o policial não pode simplesmente atirar em via pública, ele não pode mais fazer isso agora? Isso, Daniela, de acordo com a portaria, não. Tornou-se um crime você fazer isso. Então, o que acontece é, às vezes, quando a gente pensa na blitz, no bloqueio, a gente pensa naquela blitz corriqueira, de você verificar documentos, etc., do veículo. Você imagina uma barreira policial para, por exemplo, abordar criminosos que acabaram de assaltar um banco. De acordo com a nova portaria, eles não podem atirar. Então isso pode ser também um aumento de uso de arma branca, que são aquelas armas não letais pelos policiais agora, Tony? Você acredita nisso? Pode aumentar o uso de armas brancas? Então? Na verdade, o governo ele quer diminuir o crime, né? A morte, aliás, o homicídio no Brasil, o homicídio. E não consegue controlar o criminoso, né? Mostrou-se ineficaz nos últimos 10 anos especialmente, não conseguiu controlar o criminoso. Então eles vão tentar controlar essa morte vinda do policial, que agindo no cumprimento da lei, no cumprimento do seu dever, acaba vindo a matar um marginal, né? Acaba tirando de um marginal para manter a sua vida e a do cidadão,
né? E é esse tipo de morte que querem controlar. Então o governo está com uma série de medidas, investindo em armas não letais também para os policiais. Você veja que ironia, né? Armas não letais, elas são interessantes sim, mas as armas letais são também muito importantes, especialmente no Brasil, com a criminalidade tão alta. Sem dúvida. E falando agora em armamento, sobre a escola de tiro, ponto 38, como é que faz então para a pessoa participar? Lá tem aulas de tiro, a pessoa aprende a atirar, como é que funciona? Sim, Aniele, a gente... É para defesa pessoal mesmo? Na verdade, ela foi fundada há quase 20 anos pelo meu pai, né, que é uma autoridade na segurança pública e treinamento policial no Brasil. De uns anos para cá, eu e meu irmão herdamos essa empresa, começamos a administrar essa empresa, e ela é a única aberta no Estado, a única aberta ao público. Então, o cidadão de bem, obviamente, a pessoa idônea que quer conhecer arma de fogo, quer praticar, quer conhecer esse universo que é muito amplo, né? Não é só, a arma não se usa apenas em defesa, apenas em ataque, a arma é usada como lazer, esporte, né? Veja você que, inclusive, foi a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil. Aquele é o Gregório que tá atirando, gente. Agora atirou lá e prometeu voltar. Agora, Tony, como é que faz pro cidadão ter uma arma hoje em casa? É possível ter porte de arma para defesa própria? É complicado? Como é que tá essa questão? Bom, pra vocês terem uma ideia, o Brasil é líder, né, um dos países líder em restrição ao acesso de armas legalmente. Então é muito difícil você adquirir legalmente uma arma de fogo no Brasil. Sempre foi, e com a Lei 10.826, em 2003, o conhecido Estatuto do Desarmamento, tornou-se quase impossível. Então é bastante difícil, mas ainda é possível. O porte de arma, de acordo com o texto da lei, ele é proibido, né? O porte de arma é proibido, salvo algumas exceções, né? E dentre essas exceções está aquele cidadão que comprovar uma efetiva necessidade de ter que portar essa arma. Você tem uma ideia, no Brasil inteiro, aí, quase que no Brasil inteiro, não se emite porte de arma para cidadão. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são raros estados onde ele é possível. Agora, a pessoa que tem um porte de arma, ela não pode, por exemplo, eu sou uma pessoa, sou registrada com um porte, mas eu tenho um caseiro lá no meu sítio que ele precisa estar armado. Eu dou a minha arma para ele. Ele não pode ter essa arma porque ele não tem o porte, no caso. Ele não poderia ter o uso dessa arma. Isso, pergunta interessante, que as pessoas às vezes associam o porte também a mais armas, assim como a carteira de motorista, né? Não, o porte ele é específico daquela arma e aquela pessoa usar aquela arma. Então, se alguma pessoa usar indevidamente a sua arma, você responde um crime de omissão de cautela. Ok. Tony, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Muito sucesso aí em 2011. Muito obrigado para nós. Obrigada por resolucionar algumas questões de armamento, viu? Estamos disponíveis, né? Acessem o nosso site lá, o clube38.com.br. Isso mesmo, o site está aparecendo na sua tela aí, ó. Coloca aí, www.clube38.com.br. Muito obrigada. Obrigado,